Está no ar, pela Mundial, programa Jornadas, com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas, com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim te ensinar como você deve fazer para fazer uma boa interpretação da sua vida, para você descobrir exatamente quem você é e o que está faltando para que você chegue onde você deseja. Então fica ligadinho aí que é um tema muito interessante. Antes vamos ouvir o nosso patrocinador. Quer impulsionar as vendas da sua empresa? Tornar sua marca mais conhecida? Fazer do seu negócio um grande case de sucesso? Saiba que o Mascote é a solução. Uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público. O A7 Studio, que já fez esse trabalho para grandes nomes do mercado, é especialista em criação de mascotes e sabe como fazer seu personagem criar laços afetivos com seu cliente e tornar sua empresa uma referência no mercado. A7 Studio, dando vida a ideias. Peça seu orçamento. Acesse www.a7studio.com.br ou ligue telefone WhatsApp São Paulo 11 976874836 976874836. Então, né? Que senso você tem de realidade sobre quem você é? Realmente, você já parou para pensar quem você se tornou, como você se tornou esse eu que você é hoje? É muito interessante porque as pessoas elas não têm esse senso de realidade a respeito de si mesmas, né? Elas têm muito senso de realidade a respeito do outro. Então, por exemplo, se você perguntar para alguém o que ela acha de alguém, de outra pessoa, essa pessoa vai falar um monte de coisa. Mas quando você pergunta o que ela acha de si mesmo, a maioria das pessoas fica meio assim preso a isso, né, ao que deveria ser dito. Mas muito disso é porque a pessoa realmente não tem esse senso. Ela muitas vezes não consegue se declarar para o mundo, ela não consegue perceber que falta algo. Ou, muitas vezes, essa pessoa está num senso totalmente irreal, na fantasia, que é muito comum também. A pessoa acredita que ela é tal coisa, então quando você pede para a pessoa se definir, para a pessoa se colocar, ela diz que ela é tal coisa, mas ela não percebe que aquilo que ela está afirmando, dizendo, não tem nada a ver com a realidade. Então, ter esse senso é importantíssimo, porque quando nós interpretamos a vida de forma correta, interpretamos o que somos e o que existe à nossa volta e o que nós devemos fazer para alcançarmos aquilo que a gente deseja, quando existe essa interpretação de forma exata, é muito mais fácil você perceber o que está faltando para que você chegue onde você deseja. Agora, olha só, quando você tem esse senso distorcido e faz uma interpretação errada ou não ideal a respeito daquilo que acontece na sua vida, a respeito daquilo que você é, você fica numa ideia errônea a respeito da possibilidade de ser ou não ser, conseguir ou não conseguir. Então, olha só, a sua interpretação dos fatos determina o seu resultado. Eu vou repetir, a sua interpretação dos fatos na sua vida determina os seus resultados, porque isso tem a ver com a sua crença, tem a ver com aquilo que você interpreta, aquilo que você acredita. Então, o que é crença, gente? Crença é tudo aquilo que eu acredito como verdadeiro. Crença é aquilo que eu acho que faz sentido. Crença é aquilo que eu sigo, é aquilo que eu sigo como parâmetro. Então, por exemplo, quando a pessoa ela tem uma crença que ela deve ou não deve fazer certas coisas, ela simplesmente segue aquilo. E quando ela não segue, ela cria uma crença de que eu fiz algo errado, interpretei a coisa errada, eu fiz a coisa de forma que eu não deveria, cria uma culpa e a pessoa fica parada ali, ela fica presa àquele sentimento. Então, olha que interessante. O que faz sentido, né? Faz sentido aquilo que a gente acredita que nós somos. Agora, quando eu não percebo que eu interpreto quem eu sou de forma errada, e aí entra bastante a nossa infância, o nosso lado emocional, de como nós vivenciamos a infância, de como foi mostrado quem somos, como foi mostrado as possibilidades do mundo pra gente,
Quando a gente olha para isso com um outro olhar, né, com um novo senso, a gente tem sim a possibilidade de colocar uma nova mudança nisso, colocar uma nova interpretação nisso. Agora, quando eu não olho, eu não entendo o que está acontecendo, eu vivo no automático, a gente fica na irrealidade. Então, eu te pergunto, quem é você? Onde você aprendeu a ser esse você que você está sendo na sua vida? Olha só, para pensar agora, quem eram as pessoas que cuidaram de você quando você era criança e o que elas te mostraram a respeito das possibilidades do mundo, do bom e do ruim, do pode ou não pode, do bonito, do feio, do que é possível e do que não é possível, possibilidades a respeito do dinheiro, como que eu acho, né, hoje que tem que ser. Você já parou para pensar que você acha que tem que ser de uma determinada forma porque alguém mostrou isso para você? E é tão interessante porque as pessoas falam, meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, eu faço igual. E você já parou para pensar que esse igual talvez não esteja certo? Ou esse igual talvez não seja o ideal? Ou esse igual seja aquilo que está realmente atrapalhando você? Gente, eu não estou falando para a gente desqualificar aquilo que nós tivemos, para a gente desonrar aquilo que tivemos e menosprezar o que nos foi ensinado. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando da gente interpretar com realidade. Muitas vezes a gente interpretou que, por exemplo, aquele ensinamento que veio do meu pai e da minha mãe era o certo, porque foi sendo colocado na minha vida dessa forma e você nunca parou para contestar isso. E quando você olha às vezes para o seu pai e para sua mãe hoje, lembra deles, lembra da realidade, você vai perceber que muitas vezes aquelas duas pessoas ou outras pessoas também que estavam à sua volta eram pessoas que tinham pouco conhecimento, que tinham pouca estrutura emocional. Então, o que eu espero de uma pessoa que tem pouco conhecimento? Eu espero interpretações erradas. Eu preciso entender, por exemplo, que de uma pessoa sem noção, eu preciso única e exclusivamente aguardar comportamentos sem noção. De uma pessoa mal educada, quando eu espero uma educação, eu vou me frustrar, eu vou me equivocar, eu vou ter uma expectativa irreal. Agora, quando eu realmente percebo que a pessoa é mal educada, o que eu devo esperar dela? Má educação. E quando eu entendo isso, eu paro de ficar presa ou preso àquilo que eu acho que tem que ser. E aí eu começo a interpretar os fatos de uma nova forma. Então, esse senso de realidade, esse senso claro daquilo que eu sou, daquilo que eu ainda não sou, é o que vai fazer você passar, né, para a próxima etapa na sua vida. Então, olha só, eu interpreto a minha vida de uma forma que tem a ver com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu observo, com aquilo que eu acho. Agora, nem sempre aquilo que eu acho tá certo. E muitas vezes aquilo que eu acho traz um sentimento errado, ou eu já tenho criado dentro de mim um sentimento, por exemplo, de falta de valor a respeito de quem eu sou, de falta de possibilidade, de falta de recursos emocionais, onde eu acredito que eu não posso ser. E quando a pessoa acredita que ela não pode ser, ela realmente não consegue ser, ela não é. Então, é nisso que eu trabalho lá no consultório, é isso que eu alinho lá no consultório, através do alinhamento emocional que eu faço ao longo das 10 semanas. Eu coloco você no eixo. E colocar você no eixo significa fazer você ter a sua própria energia, o seu próprio poder ajustado naquilo que realmente você é. Quando a pessoa ela está certa de quem ela é, mas além disso, ela tem esse senso real daquilo que falta, daquilo que ela precisa ter na vida dela, e além disso ainda, ela consegue observar o que ela precisa criar, que ela ainda não tem, porque ela não aprendeu, porque não ensinaram, porque ela não soube como, ela realmente começa a fazer um movimento interessante que vai em busca do resultado, que vai em direção aos resultados da vida dela. Então é um processo muito bonito de ser feito, porque a pessoa percebe que as interpretações que ela estava dando para aquilo era
aquilo que estava segurando ela. Quando você interpreta de verdade algo e com a verdade, você começa a ter esse senso diferente, cria-se uma crença diferente e você consegue ir além. Então, por exemplo, quando eu acredito que uma coisa não é possível, eu tenho um parâmetro para olhar para aquilo. Alguém me ensinou aquilo e aquilo faz sentido para mim. Então, quando a pessoa chega lá e eu mostro para a pessoa outra coisa de uma outra forma que faz muito sentido, que a pessoa fala, putz, me livrei daquele sentimento pesado, ou isso que você está me dizendo realmente faz um sentido absurdo, gigantesco, a pessoa se dá então ao prazer de fazer diferente. Quando nós fazemos coisas diferentes, nós temos resultados diferentes. Quando fazemos tudo da mesma forma, igual, nós continuamos com os mesmos resultados. Então, é um processo muito interessante de autoconhecimento, de autogestão, né? A gestão de si mesmo e de mudança de fatos, mudança de realidade. As pessoas mudam mesmo, gente. Olha lá no meu site, eu sou Cristina Long. Lá no meu site tem a parte de depoimentos. As pessoas deixam os depoimentos falando das transformações que aconteceram, principalmente nesse âmbito emocional, onde elas começaram a interpretar a vida de outra forma e começaram a criar outras realidades na vida delas. Então, é muito interessante esse processo. Gente, o meu site é cristinalong.com.br. Então, o Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. Lá no meu site tem as informações sobre os meus atendimentos, os livros que eu escrevi, os workshops que eu faço e as viagens terapêuticas. A minha próxima viagem terapêutica será para a Turquia no mês de maio, agora. E essa viagem para a Turquia é uma viagem terapêutica, onde eu vou acompanhar você desde o Brasil. Nós vamos fazer todo esse processo de autodescoberta, de mudanças, de transformação ao longo da viagem. Então, é um processo muito interessante, muito gostoso. Gente, a Turquia é fabulosa, é um lugar maravilhoso. Então, eu tenho anunciado bastante isso, porque realmente vale muito a pena. Então, venha fazer comigo essa viagem para a Turquia. Está tudo lá no meu site. Então, meu site é cristinalong.com.br. O nosso WhatsApp lá do consultório é 969657748. Então, 969657748. E o telefone é 4327-4301, horário comercial desse telefone, 4327-4301. Gente, quando eu interpreto um fato de forma diferente, eu finalmente consigo enxergar uma saída. Quando eu interpreto o fato sempre da mesma forma, eu fico sempre no mesmo âmbito e eu continuo pensando igual e fazendo igual e tendo o resultado igual. Então, é simples, mas não é muito fácil de fazer, porque quando a gente fala em crenças, em sentimentos ligados àquilo que eu acredito, está por trás disso tudo aquilo que eu passei, está por trás da vida da pessoa, os fatos, os acontecimentos, as vivências que ela teve. Muitas vezes essas vivências que foram muitas vezes pesadas, que magoaram, que deixaram a pessoa com medo de viver, com medo da vida, muitas vezes deixaram a pessoa ressabiada com as coisas, ou com o pé atrás, ou com sentimentos de insegurança e medo. Esses fatos, quando aconteceu aquele fato, ou depois daquilo que aconteceu, houve uma interpretação. E essa interpretação, ela foi tida como certa. Agora, quando a gente entende vários ângulos de uma mesma questão, quando a gente vê por outros caminhos, a interpretação muda. E quando a pessoa muda a interpretação, ela muda a crença, aquilo que ela acredita. Então, aquilo que ela acreditava passa a ser diferente. E aí ela vê uma possibilidade. Agora, muitas vezes a pessoa não consegue enxergar a possibilidade quando ela muda a crença, porque ela não tem parâmetros para fazer isso, ela não tem medidas, ela não foi ensinada a observar as coisas, ela não foi ensinada a se encaixar nas situações, a perceber como as coisas deveriam acontecer. Então, por exemplo, é o típico caso de um comerciante que ele tentou a vida toda fazer a vida lá do comerciante funcionar, né? O comércio dele ir para frente. E ele tentou a vida toda como? No âmbito dele, com os parâmetros dele, com as crenças dele, com as interpretações dele, com aquilo que ele achava. De repente, ele percebe isso que eu estou falando, mas ele não tem parâmetros para fazer algo diferente.
Então é aí que a gente tem que buscar novos modelos, e eu trago esses modelos para você de uma forma muito fácil ali no consultório ao longo das sessões, e aí a pessoa passa a fazer diferente. Quando a pessoa passa a fazer diferente, ela vai ter um resultado diferente. Agora, pegando esse exemplo, por exemplo, é muito interessante a gente observar a diferença entre um comerciante e um empresário. Existe uma grande diferença, porque o comerciante, ele é uma pessoa que aprendeu a fazer as coisas de uma determinada forma, mas a característica principal dele, muitas vezes, né, não é claro todos os casos, mas muitas vezes é uma pessoa que está sempre num certo limite. Ela ganha para pagar as contas, ela faz tudo de uma determinada forma e fica sempre nesse âmbito curto, pouco, onde a pessoa ainda não tem aquele respiro dela poder estar absolutamente à vontade de fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser, que é o que os empresários de verdade fazem. Não aqueles que acham que são e não são. Estou falando dos que realmente são. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela não percebeu, que ela não descobriu como, que ela não sabe como. E se a gente comparar emocionalmente essas duas pessoas, né, um empresário com um comerciante, você vai ver que a diferença gritante por trás disso é que o empresário, ele sabe como. Além dele saber como, ele tem as pessoas à volta dele que também sabem como. Então, ele tem bons funcionários, ele tem aqueles funcionários que estão respaldados pelo conhecimento, que se estruturaram para entender o que fazem, que medem aquilo que fazem e que têm esses resultados muito claros ali. O comerciante, ele não sabe nada disso, então ele tenta. E ele tenta do jeito dele, ele tem as pessoas que têm, às vezes, a maior boa vontade, mas não sabem fazer, ou não sabem fazer o correto, não conseguem fazer o correto, ficam presos ali a um parâmetro errado. E aí, outra diferença muito gritante, emocionalmente falando, é quando existe um problema. O comerciante, quando ele existe um problema, ele tenta resolver do jeito que ele sabe. E muitas vezes ele pergunta para as pessoas que também não sabem. Agora, olha só, um empresário, quando ele tem um problema, ele tem um telefone exato, né, de uma pessoa que sabe. Ele vai buscar conhecimento. Então, você, nesses cursos, e eu vivo fazendo vários cursos por aí, e nesses cursos que eu faço, principalmente os que dizem respeito a persuasão, a programação neurolinguística, a hipnose, todo tipo de curso que tem a ver com autodesenvolvimento, a grande maioria desses cursos, né, a frequência desses cursos tem a ver com essas pessoas que trabalham com outras pessoas, ou seja, ou que tem empresas, ou que tem algo que está no comando delas, porque elas vão buscar conhecimento. Agora, quando a pessoa não sabe disso, ela fica sempre tentando fazer a mesma coisa. E quando existe um problema, a pessoa se afunda no problema. Então, eu sempre digo aqui que pessoas bem-sucedidas emocionalmente, elas não têm problemas, elas têm pequenos obstáculos. Por quê? Porque elas sabem como resolver. Então, aquele mesmo problema na mão de alguém que sabe resolver, ou na mão de alguém que está estruturado emocionalmente, se torna um pequeno obstáculo. Agora, o mesmo problema na mão de quem não sabe, né, como resolver emocionalmente, se torna um problemão. E muitas vezes a pessoa nunca mais é a mesma depois daquele problema. Olha que interessante. E isso tem a ver com essa estrutura emocional que deve ser criada dentro da pessoa, com esses parâmetros, com essas medidas que a pessoa tem que aprender. Então, isso eu ensino ao longo dessas 10 semanas lá da terapia, que chama-se alinhamento emocional, onde eu trabalho principalmente com a hipnose, para que você interprete diferente aquilo que acontece na sua vida e para que você tenha resultados diferentes. Então, é um processo muito interessante e muito bonito de transformação, porque nada melhor do que a gente realmente enxergar o resultado, que é diferente de eu ficar acreditando num resultado que eu nunca vejo, que passa-se meses e tô igual novamente. Então, lá você vai ver diferença de verdade, gente. Então, anotem aí, o nosso WhatsApp é 969657748, 969657748, ou, né, quem prefere, 969657748. E o telefone lá do consultório é 4327-4301. 4327-4301. O meu site, gente, é cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I. Você pode também me achar nas redes sociais, no YouTube, meus programas. Depois dos programas a gente grava
e manda lá para o YouTube, no Facebook, no Instagram, procura lá Cristina Long que você vai me achar com certeza. É importante você entender que se você não fez uma mudança ainda na sua vida é porque você não entendeu o que você tem que mudar. Porque quando você entende o que você tem que mudar e você tem certeza disso, você cria um novo parâmetro, você cria uma nova interpretação e você muda. Quando você não faz isso, você fica sempre na mesma. Então é tão interessante porque as pessoas não percebem que muitas vezes elas buscam a mudança no mesmo âmbito, no mesmo grupo de pessoas, nas mesmas circunstâncias. E aí, o que elas têm de volta? A mesma coisa, né? Às vezes a mudança ela é bem pequenininha. Agora, quando a pessoa ela entende que ela quer se transformar, que ela quer uma vida diferente, ela passa a entender que os passos vão precisar ser maiores, são passos de gigante. E isso significa deixar para trás muitas coisas, emocionalmente falando, mas deixar com gratidão, deixar do jeito certo, não deixar com uma sensação de abandono, muito pelo contrário. E aí a pessoa passa a pensar diferente, a fazer diferente e a ter resultados diferentes na vida. Então, aquilo que é realmente verdade passa a se estruturar, mas da forma correta, que é diferente da verdade, que além de ser verdade, é algo que não está respaldado por aquilo que realmente tem que acontecer, pelo conhecimento, pelas medidas certas, pelos parâmetros. Então, quando você entende que você quer chegar num lugar que você ainda não chegou, quando você quer ter algo que você ainda não tem, quando você quer ser algo que você ainda não é, quando você entende que falta algo, aí é o momento onde você precisa entender onde buscar esse algo. E esse algo você tem que buscar longe, porque perto, ou seja, naquilo que você já tem todos os dias, não vai estar a mudança, geralmente está em outro lugar. E aí, quando a pessoa ela se abre para isso, que é o processo muitas vezes que acontece quando a pessoa chega lá, e ela fala assim, poxa, Cris, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não entendi isso antes? Como teria feito diferença na minha vida se eu tivesse aprendido como fazer dessa forma que você está me ensinando, por exemplo, com meu marido, com meus filhos. E as pessoas se arrependem e eu falo para elas assim, eu falo, olha, na verdade está tudo certo, não tem que se arrepender, mas existe tempo agora, de agora em diante, para você fazer uma grande mudança na sua vida. E aí, com esse novo parâmetro, a pessoa vai, a pessoa faz, ela deixa as coisas acontecerem, ela se coloca nesse caminho dessa transformação, nesse caminho dessa nova construção, onde ela vai chegar no resultado que ela deseja, que é um resultado que é para ela e que vai reverberar na vida dela inteira. Então, é muito interessante esse processo. Então, gente, anotem aí, o meu site é cristinalong.com.br, o nosso WhatsApp é 969657748, então 969657748, e o telefone lá do consultório é 4327-4301, 4327-4301. E eu quero fazer um super convite para vocês, agora no dia 25 de março, que é um domingo, eu vou fazer aquele curso que todo mundo tá me pedindo, é um workshop, na verdade, que chama-se Anjos e Mentores, onde eu vou te ensinar como você faz contato, deve fazer contato com o mundo espiritual, com o seu anjo, com os seus mentores. Você vai entender quem eles são, qual o nome deles, até que ponto eles vão poder ou não te ajudar no dia a dia. Então, é uma vivência muito prática. Então, nós faremos isso no dia 25 e será a única vez que eu farei agora nesse semestre. Então, eu tenho vagas bem limitadas pelo espaço lá, mas corre e manda lá o seu nome, faz a sua inscrição para você garantir a sua vaga. É um curso lindo, realmente, que as pessoas me falam que usam todo esse conhecimento anos e anos. Então, gente, para fazer parte desse workshop, curso Anjos e Mentores, dia 25 de março, escreve lá pra gente no WhatsApp. O nosso WhatsApp é 969657748, 969657748, ou você olha lá no meu site que tem tudo, tem sobre os cursos, tem sobre os meus atendimentos, sobre as minhas viagens terapêuticas. Eu vou agora o mês que vem para a Turquia, maio, nós vamos à Turquia, e depois nós vamos ao Egito e Machu Picchu esse ano ainda. Então venha fazer essa viagem com a gente, uma viagem encantadora. Lá no meu site também, que é cristinalong.com.br, também tem as informações sobre os livros que eu escrevi, Anjos e Mentores, a melhor versão de você, e
a lei da atração para crianças. Então tá tudo lá no meu site, gente. Então meu site é cristinalong.com.br e o nosso WhatsApp 969657748, 969657748 ou 4327-4301. E é isso, pessoal. Uma excelente noite para vocês. Até o próximo programa. Boa noite. Quer impulsionar as vendas da sua empresa? Tornar sua marca mais conhecida? Fazer do seu negócio um grande case de sucesso? Saiba que o Mascote é a solução. Uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público. O A7 Studio, que já fez esse trabalho para grandes nomes do mercado, é especialista em criação de mascotes e sabe como fazer seu personagem criar laços afetivos com seu cliente e tornar sua empresa uma referência no mercado. A7 Studio, dando vida a ideias. Peça seu orçamento. Acesse www.a7studio.com.br ou ligue telefone WhatsApp São Paulo 11 976874836 976874836.